Oi, tudo bom? Sou Rafael Soares, advogado especialista em direito eleitoral. Sou professor da matéria também, atuo com direito eleitoral e eleições há mais de 12 anos, e então temas como esse que circundam o direito eleitoral fazem parte do meu dia a dia profissional e acadêmico. Você que já me conhece aqui do meu canal do YouTube, então seja bem-vindo novamente. Para quem não conhece, já peço a gentileza aí de se inscrever no canal, ativar as notificações. E para quem está acompanhando esse conteúdo através do nosso informativo jurídico, lá do meu escritório Moreno Paulino Soares, também eu aprecio muito, já peço a gentileza para compartilhar com quem você acha que pode ser de grande interesse. O tema que a gente vai tratar hoje é sobre a questão do senador Sérgio Moro, a sua possível cassação por abuso de poder e qual que é o impacto que isso pode ter nas eleições de 2024. Tá? Então vamos lá. O senador Sérgio Moro, ele enfrenta na Justiça Eleitoral do Paraná uma ação que pede a sua cassação por suposto abuso de poder nas eleições de 2022. Segundo o Ministério Público Eleitoral, durante a pré-campanha, ocorreu o emprego de um alto valor em dinheiro para promoção pessoal, divulgação da sua pré-candidatura e atos que configuram abuso do poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação, antecipação de gastos de campanha e também teve a acusação de Caixa 2. Então, só para a gente recapitular aqui, o senador Sérgio Moro, ele foi inicialmente pré-candidato à presidência da República, depois a sua pré-candidatura foi perdendo força, e aí ele se lançaria para deputado federal por São Paulo. Mas daí vem aquela questão da decisão do TRE, lá de São Paulo, que abordou a questão do domicílio eleitoral, que inclusive esse é um tema muito pertinente e oportuno para a gente abordar aqui. Então fica desde já o meu compromisso a abordar a questão de domicílio eleitoral, filiação, as condições constitucionais e infraconstitucionais de elegibilidade. Mas beleza, feito esse parêntese, então, depois dessa decisão do TRE de São Paulo, que abordou a questão do domicílio eleitoral do Sérgio Moro, o esforço do seu staff e do próprio pré-candidato se deslocou para o Paraná, para sua pré-candidatura agora para o Senado Federal pelo estado do Paraná. E foi construído, então, nesse cenário. E toda essa movimentação ocorreu entre o final do ano de 2021 e ali o mês de março do ano de 2022. Ou seja, poucos dias, né, dentro desse prazo ali, há poucos dias do encerramento da filiação partidária e do domicílio eleitoral, que são de 6 meses antes da data das eleições. Naquele caso, no ano de 2022, então, o prazo era dia 2 de abril. Então, foi ali nas vésperas do encerramento do prazo de filiação, foi feita toda essa movimentação de domicílio, filiação, e, inclusive filiação, troca de partido, porque ele era afiliado a um partido e foi para o outro partido. Enfim. Então, durante a instrução processual dessa ação de investigação judicial eleitoral, se verificou que durante a pré-campanha foram gastos em favor da candidatura do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro, foram gastos mais de 2 milhões de reais com eventos de pré-campanha, como atos de filiação, locação de avião, locação de carro, material impresso, tipo bandeira, faixa, foram gastos com hospedagem, alimentação, social media, cerimonialista, vixe, um monte de gastos elencados e pormenorizados no parecer do Ministério Público Eleitoral, que eu vou deixar, inclusive, o link na descrição desse episódio. E vale ressaltar que o limite de gasto de campanha era de pouco mais de 4 milhões, ou seja, para aquele cargo de senador no estado do Paraná, nas eleições de 2022, o gasto de campanha era pouco mais de 4 milhões. E só durante a pré-campanha foi gasto cerca
50% desse valor só na pré-campanha, 50% do valor permitido em campanha, o que pode caracterizar o abuso de poder econômico. E um detalhe importante é que esse valor permitido como gasto de campanha, ele não é contabilizado na pré-campanha, mas ele serve como um parâmetro. Isso lá, desde o agravo regimental 924 de São Paulo, para as eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral possibilitou a realização de gastos moderados, entre aspas, e o limite de gasto de campanha é uma medida importante no combate para esse tipo de abuso aqui tratado, que é o caso do abuso do poder econômico. Tá, mas e aí você me pergunta, Rafael, o que esse caso do Sérgio Moro tem a ver com as eleições de 2024? Ué, tem tudo a ver. Quem já se anunciou como pré-candidato para as eleições de 2024 tem a possibilidade de ter os gastos nesse período eleitoral monitorado pelos adversários e pela própria Justiça Eleitoral, pelo próprio Ministério Público Eleitoral. E eu vou falar do ponto de vista do advogado, que eu também sou cidadão, também sou eleitor, e por causa da minha profissão, da minha área de atuação, quando eu vejo esse tipo de comportamento, quando eu olho para esse tipo de situação, eu já olho com um olhar técnico. Então, se o advogado consegue, ou o Ministério Público, consegue ver um pré-candidato se comportando como se estivesse em campanha, o cidadão, o eleitor comprometido, também consegue. Fazendo um regresso, um escorço histórico aqui de legislação eleitoral, lá no artigo 36A da Lei 9504, que é a Lei das Eleições, o legislador deixa claro o critério objetivo da propaganda eleitoral antecipada, que é aquilo que constitui o ilícito eleitoral, que é o chamado pedido explícito de voto. Ok, mas é aquele precedente que eu citei lá, o 924, o agravo regimental 924, ele estabeleceu as chamadas palavras mágicas, ou magic words, para propaganda eleitoral antecipada, que também tratou de assuntos como gastos abusivos durante a pré-campanha. Então, para o Tribunal Superior Eleitoral, segundo o voto do ministro Luiz Fux, é autorizado o uso de gastos moderados no período pré-eleitoral, desde que compatível com as possibilidades do chamado, entre aspas, candidato médio. O ministro Fux, ele ainda complementou, ao proferir o seu voto naquele processo, que entendem-se lícitas as ações publicitárias não extraordinárias, isso é, aquelas possíveis de ser realizadas pelos demais virtuais concorrentes. E aí, para finalizar o comentário sobre esse precedente histórico, o ministro Fux complementou dizendo que o dinheiro é um elemento primordial para a realização da liberdade de expressão e que casos como o abuso de poder econômico podem ser analisados em ação de investigação judicial eleitoral, que inclusive aconteceu nesse caso do Sérgio Moro. Ah, outra coisa, trazendo um outro precedente, né, de cassação por abuso do poder econômico, nós tivemos um caso emblemático da ex-juíza e também ex-senadora Selma Arruda, aqui do meu estado de Mato Grosso. Teve uma época até que a ex-juíza e ex-senadora Selma Arruda, ela era comparada com o próprio senador Sérgio Moro, até porque ambos tiveram seus nomes exaltados, sua carreira e ganharam os holofotes em razão da sua atuação no Poder Judiciário, porque eles combatiam ações, eles julgaram ações que combatiam a corrupção. Pois é um tanto quanto irônico. Mas nesse precedente da ex-senadora Selma Arruda, ela também foi cassada, ou pelo menos ela foi cassada, e o Sérgio Moro está indo por esse mesmo caminho, por conta dos gastos realizados no período pré-campanha que foram constatados como abusivos. A mesma acusação, então, que o Sérgio Moro tem enfrentado. Aproveita, então, já segue o Instagram do escritório,
que é o @moreno_pauline_soares.adv. Segue o meu Instagram, os meus canais também na rede social. E segue o nosso informativo, né? Vou reforçar o pedido para seguir, para ouvir o nosso informativo jurídico do escritório no Spotify. Então, pô, tá dirigindo aí, você pode fazer uma academia, enfim, tá no trabalho, você consegue ouvir notícias jurídicas relacionadas ao direito eleitoral de uma forma acessível, com a linguagem acessível e sem tanto juridiquês. Inclusive, segue o meu canal, também vou reforçar, porque esse conteúdo aqui, ele vai fazer parte do curso sobre as eleições, porque afinal de contas a gente passa muita informação e se os candidatos, pré-candidatos, partidos políticos souberem aproveitar, eu penso que é de grande importância e pode ajudar muito um norte, uma orientação jurídica para os pré-candidatos e futuros candidatos nas eleições de 2024, que eu tenho para mim que vai ser a eleição mais difícil da história. Então, pessoal, para fazer o fechamento, eu vou dar dois conselhos bem básicos, e conselho de amigo mesmo. O primeiro é, se você que é pré-candidato ou pré-candidata, já desde já, cuida dos seus gastos nesse período pré-campanha, porque você está fazendo a divulgação da sua pré-candidatura e até mesmo a exaltação da sua figura, porque uma exposição excessiva, com a utilização de órgãos públicos, cargos políticos, empresas, enfim, cuida porque esses gastos de promoção pessoal podem ser utilizados para provar o abuso do poder econômico. E aí, já de antemão, para a galera que atua na parte jurídica de campanhas e partidos políticos, em relação às provas, vale ressaltar que a caracterização do abuso do poder econômico, ela não pode ser fundamentada em meras presunções. Ela deve ser demonstrada com documentação robusta que atesta a gravidade desses fatos, que foi o caso, inclusive, do senador Sérgio Moro. E outro conselho que eu dou para vocês, que são pré-candidatos, pré-candidatas e até mesmo dirigente de partido político, é que vocês devem contar sempre com a assessoria jurídica experiente para o acompanhamento dos seus partidos e das suas candidaturas nessas eleições de 2024. E estou falando de acompanhamento jurídico desde já. Não vai esperar chegar a hora da convenção, chegar perto da convenção para contratar assessoria jurídica, hein? Quem avisa, amigo é. E um conselho bônus, para quem vai atuar nas eleições, também especialmente na área jurídica, eu sugiro uma leitura que para mim é obrigatória, da minha amiga Ana Paula Mendes. O livro O Abuso do Poder no Direito Eleitoral, da Ana Paula Mendes, publicado pela editora Fórum. O link para você comprar o livro, eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio. Não é merchan, é porque a Ana Paula é minha amiga e ela é referência sobre o tema. Então vale a pena conferir a leitura. É isso? Beleza? Não deixa de assistir os outros episódios e acompanhar o nosso material também. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.